Fala rapaziada, na aula de hoje nós vamos falar sobre Blend Shape dentro do Houdini. Simbora pro software? Então, aqui dentro do Houdini, o exemplo que eu vou mostrar para vocês é esse aqui, ó. Como criar essa animação. Estou criando um Blend Shape entre um box e uma esfera. Mas para isso, para que esse efeito aconteça, a geometria tem que ter a mesma contagem de polígonos. A nossa esfera tem que ter a mesma quantidade de pontos que o nosso box. Como é que a gente vai fazer isso? A gente cria um box, assentei ele aqui no chão, com o tamanho dele dividido por 2. Para o lado de cá eu vou fazer todo o box e para o lado de cá eu vou fazer a esfera, tá? Diminuir aqui para o tamanho que eu quero que o nosso box fique e adicionei uma subdivisão nele de 3, adicionando um Increase Weight. Se eu não ativar isso daqui, ó, olha como é que vai ficar o nosso box, tá? Dupliquei o Subdivider para o outro lado, com todos os atributos linkados. Como é que você faz isso? Clica no Node, segura Ctrl, Shift, Alt e arrasta para o lado. Todos os parâmetros vão ficar verdes, significa que eles estão linkados, tá? Então, para o lado de cá, eu fiz um box maior e também subdividi com 3 divisões. Se eu alterar aqui, ó, no nosso primeiro a quantidade de subdivisões, ele vai mudar nos dois, beleza? Aqui eu coloquei ele no centro, o eixo dele, ó, tirei do chão, coloquei a nossa esfera também para que eles fiquem assim e a nossa transição fique acontecendo no centro, tá? Aqui embaixo eu crio um node de Mop Instance para eu criar esse grid aqui com o nosso box. Eu venho aqui no nosso Mops Instance, distribuição, botei o tamanho entre um e o outro de 0,1. Se vocês aumentarem, ele deu um erro. Isso aqui ele está com 0,2, vou botar como 0,1 em todos os eixos. Dupliquei o nosso node de Mops Instance para o lado de cá. E a distribuição está clonada, ó, tanto para a esfera quanto para o box. A única coisa que eu modifiquei aqui foi o tamanho. Aqui em instância, Global Transformation, e mudei o tamanho da nossa esfera para que ela tenha esse gapzinho aqui entre elas. Vou desativar esse Randomize aqui agora, por enquanto. Por que eu coloquei o Unpack? Porque quando você cria o node de Mop Instance, o que ele faz? Ele pega cada esferinha dessa daqui e comprime em um ponto. Ó, vocês podem ver que eu tenho 100 pontos. Só que para que eu ative o nosso Fall Off, que eu passe pela geometria de uma forma bacana, ó, que tem essa transição, ele precisa estar com Unpack, porque ele vai atribuir esse valor a cada ponto do nosso box. Se eu desativar, olha o que acontece. Ele não vai ter uma transição em cima de cada geometria. Então vem aqui, dou um Unpack, e agora o nosso Fall Off fica perfeito. Vamos criar aqui um node de Fall Off, que é o Shape Fall Off. Mops Shape Fall Off. Que ele cria para você esse Fall Off linear, tá? Vou mostrar para vocês como eu configurei o meu. No ponto 0, no frame 0, ele está nessa posição aqui. Esse aqui é o meu tamanho, beleza? Eu reduzi ele para ficar pequeno. E ele está no ponto... Aqui no X, vou botar zerado. Que ele está com ponto 9, ele está atrás da geometria. E no frame 50, eu coloquei ele no -1 para trazer ele aqui para frente, ó. Beleza? O de vocês, quando vocês ligarem, esse noise vai estar desligado. Então ele vai estar uma transição linear. Eu, como não quero que ele fique tão linear, eu adicionei um noise e adicionei esses valores aqui. Vocês podem colocar do jeito que achar melhor, tá? Eu curti desse jeito que ele não fica uma distribuição linear, ele
Sobe umas bolinhas aqui, outras bolinhas aqui, beleza? Do lado de cá a mesma coisa, fiz um unpack. Agora que vai começar a brincadeira para fazer o blend shape entre os dois. Aqui eu crio um node de Wrangle em Vex e digitei essa linha aqui. Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo aqui. Deixa eu trazer um pouco aqui mais para cima. Vou botar um exemplo separado. Tem um box. Fiz a mesma coisa, subdividir. Uma esfera. Cada um desses aqui, cada ponto dele tem uma numeração, certo? Ó. Isso vai ser aproveitado, porque ele vai fazer interpolação. Esse vex que a gente está fazendo aqui, ele vai fazer interpolação desse ponto do estágio inicial até o estágio final. Então ele vai interpolar isso daí. E quem vai controlar essa interpolação linear? É o nosso falloff. Aonde ele estiver passando, ele vai mudando os valores. Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Aqui eu estou criando primeiro uma variável P2. Criei aqui a variável, o atributo ponto. E estou pegando as informações de posição de cada ponto do nosso primeiro input. Para falar a verdade, ele é o segundo input. Mas como ele começa a contar de 0, 1, 2 e 3, o número 1 aqui significa que é o segundo input. Então eu estou armazenando nessa minha variável P2 todas as informações de todos esses pontos aqui. Tá? E aqui eu estou dizendo o seguinte. A minha posição vai ser o lerp. O que é o lerp? Eu já deixei aqui a cola para vocês. Ó. O lerp é uma linear interpolation. Ele vai fazer uma interpolação linear entre o primeiro valor para o segundo valor. Só que ele vai pedir um amount. E quem é o nosso amount? O nosso amount é o nosso shape falloff, tá? Então, voltando aqui, ó, eu tenho a minha posição final vai ser igual o cálculo, que é o nosso lerp, interpolação linear, dos pontos do meu segundo input controlados pelo meu falloff. Vou deixar aqui o código, vocês podem copiar. E a animação que nós vamos ter é essa aqui. Ó. Parece complicado na explicação, mas visualmente vai ficar legal. Vocês podem ver que esse ponto aqui, quando o falloff for passando, ele vai pegar a posição final dele, que é a esfera. Por isso, eles precisam ter a mesma contagem de ponto. Beleza? Vou voltar aqui para o nosso exemplo aqui embaixo. Temos o nosso grid. Quando você der o play do falloff, o que acontece? Eu adicionei um node extra aqui nas nossas esferas, que é o seguinte, aqui elas estão com o mesmo tamanho. Eu quero que ela tenha um randomize na sua escala final. Ó. Botei aqui um mops randomize, local space, e botei para randomizar o seu uniform scale. Então aqui esse aqui é o meu valor máximo e o meu valor mínimo. Ó. Beleza? Descendo mais um pouco, depois do nosso falloff, começa a configuração do nosso RBD. Aqui eu adicionei uma normal, caso ele tenha algum problema de normal ali. E voltei para um assemble. O que ele fez com o assemble? Eu estou transferindo o nosso atributo aqui para cima, para dentro do assemble. E lembra que aqui nós fizemos um unpack, que a gente descompactou nossas geometrias? Ó. Temos 38 mil pontos. Agora com o assemble, ele está pegando cada peça daquela e compactando novamente. Ó. Voltamos a ter 100 pontos. Sendo que com o nosso atributo do mops falloff. Então vou trazer para cá e vou criar agora um atributo de active. Ele é um atributo de integer. Ele só pode ser 0 ou 1. E esse nosso atributo está aqui, ó, active. O que eu vou fazer com esse active? Vou fazer o seguinte. Quando
o meu falloff passar e o valor desse meu falloff for maior que 0.1, o meu active vai ser 1. Caso contrário, ele vai ser 0. Ó. Todos eles começam com active de 0. E agora, quando o meu shape falloff passa por cima, eu tenho alguns com um valor de 1. Tá vendo? E todos esses que tiverem valor de 1 vão subir. Porque esse valor de active é o atributo active aqui dentro do nosso RBD que as coisas vão começar a funcionar. Por exemplo, a minha colisão e as minhas forças só vão funcionar se o active for igual a 1. Vamos lá, ó. Voltando aqui, tudo com active 0. Quando o shape passa por cima, ficou com 1. Então agora vamos configurar o nosso Top Network, tá? Top Network. Vamos criar uma cadeia de RBD. Então você vem aqui, ó, RBD Object, que seria esse Pack Geometry. Vocês lembram que aqui fora nós criamos um assemble, então ele está como package. Então aqui dentro você tem que utilizar o RBD Pack Geometry. Beleza? Quando você criar o seu aí, ele vai vir diferente do meu. Por quê? Ele vai vir assim, você vai ter que determinar para ele aonde está esse Pack Geometry, que para a gente aqui está no input 1, certo? Então vem aqui, First Context Geometry. Estou buscando no meu primeiro input. Aqui, ó, Override Attributes. Eu vou estar puxando o meu Active lá de fora. Tá? No modo, se eu ligar aqui agora, vou mostrar para vocês como vai ficar se você... a animação desse jeito. Nada acontece. Deixa eu voltar aqui. No nosso objeto inicial, deixa eu zerar. Quando der o play, nada vai funcionar. Por quê? Aqui no nosso objeto inicial, nós temos que mudar de Create Active Object para Create Deformed Static Object. Deixa eu limpar aqui o nosso cache. Vou dar o play. E agora a nossa física começa a funcionar, tá? No nosso Bullet Solver eu não mudei nada, ele está como padrão. Beleza? Deixa eu apagar aqui e voltar para o nosso inicial. E a única coisa que eu adicionei de extra nessa configuração foi um drag, para que as bolinhas não subam muito rápido. E ela tenha uma contida na velocidade delas. Eu vou botar aqui na câmera que eu criei antes. E vocês podem criar a câmera de vocês só para que vocês visualizem. Ó. Agora as esferas começam a se conter com a velocidade. Vou voltar aqui para fora, tá? Aqui eu botei um CLI para remover todos os atributos, tá vendo? Fiquei somente com a posição. E importei aqui com o MOPS Apply Attributes. Eu estou buscando daqui do nosso assemble o nosso MOPS Falloffs e a cor, caso eu queira. Tá? Fiz um cache disso. E o resultado que nós temos é isso aqui. Deixa eu reduzir um pouco aqui. Botar na câmera novamente. E esse é o resultado da nossa simulação. Só que, vocês estão vendo que a gente tem esse atributo de cor, que é o MOPS Falloff? Eu vou utilizar ele para mapear uma cor na nossa geometria. Então lembra, ele aqui ainda está compactado e eu quero acessar essas informações. Eu vou descompactar ele. Vem no meu node de cor, uma rampa por atributo e mapeio ele aqui. Ó. Agora eu posso trocar
a cor do meu shape, do meu Mops Fall Off e escolher qualquer outra cor que eu quiser. Deixar aquele roxinho. Dar o play novamente. Eu vou deixar esse arquivo aqui para vocês comentado, caso vocês tenham alguma dúvida, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse tutorial de Blend Shape dentro do Houdini utilizando o Mops, beleza? Espero vocês no próximo tutorial. Valeu, fui!